68, página Luta contra a França, de 1945 a 1954. A Indochina ela foi ocupada pelos japoneses em 1941. Para defendê-la, vários grupos nacionalistas se organizaram, entre eles o Viet Minh, Partido Comunista Vietnamita, criado por Ho Chi Minh. O grupo, considerado mais forte, assumiu a liderança do movimento e expulsou os japoneses em 1945. Com a vitória, Ho Chi Minh declarou a independência da região Norte Vietnã, proclamada a República Popular do Vietnã, e estabelecendo Hanoi como sua capital. O sul do Vietnã continuou ligado à França, que buscou reaver o controle sobre todo o território, iniciando um novo conflito na região. Durante o período da Guerra Fria, o temor dos Estados Unidos era que se concretizasse a teoria dos dominós. Por esse motivo, o governo estadunidense passou a auxiliar a França no domínio sobre o sul do Vietnã. A teoria dos dominós é atribuída a John Foster Dulles, secretário do Estado durante o governo do presidente Eisenhower. Doutrina pregava que os Estados Unidos deveriam evitar a todo custo que novos países ou regiões aderissem ao socialismo. Eles eram contra o socialismo. Aqui embaixo tem uma pesquisa, vocês podem pular, na página 69, intervenção estadunidense. Em 1955, o Vietnã do Sul passou a viver sob o regime de autoritário com o apoio dos Estados Unidos. As eleições previstas para 1960 foram suspensas. Uma das forças contrárias à ditadura estabelecida era a Frente de Libertação Nacional, que contava com um exército de guerrilheiros com tendências socialistas chamado pejorativamente de Vietcong, pelo governo do Sul. Quer dizer, os Estados Unidos e a França, eles eram contra eles se tornarem eles serem libertados do domínio francês e se tornarem mais um país socialista. Eles queriam que eles se mantivessem capitalista. Com a entrada dos Estados Unidos, a guerra tomou outra proporção. Foram usadas armas químicas como bombas de napalm, que causava queimaduras em contato com a pele e o desfolhamento de árvores. E o agente laranja. Mesmo assim, os guerrilheiros continuaram vencendo as batalhas, pois conheciam o terreno e estavam adaptados ao clima do Vietnã. Quer dizer, foi uma guerra cruel por poder, né? E os franceses não queriam. Nessa foto aqui mostra a menina aparece correndo após ter as costas todas atingidas. Ela está gritando de dor porque está sofrendo queimadura, gente. Em 1973, após 11 anos de intervenção direta no Vietnã, o presidente Richard Nixon anunciou a retirada das tropas do território vietnamita e reconheceu a derrota estadunidense. Quer dizer, graças a ele, foram retiradas suas tropas de lá e eles deixaram de interferir no Vietnã. A descolonização da África aconteceu de forma diferente do que da Ásia. Ao contrário dos processos de descolonização asiáticos, os mais graves desafios e conflitos seriam enfrentados após a independência. Na Ásia, boa parte de novos estados era continuador das nações pré-coloniais, com civilizações consolidadas, enquanto na África, com raras exceções, tratava-se de agrupamento de diferentes povos, ou mesmo parte deles em estados radicalmente novos. A dificuldades existentes na conquista da independência, os estados africanos precisavam lidar com a questão de criação de uma unidade e uma identidade nacional, que congregassem pessoas de grupos étnicos ou linguísticos diferentes, e algumas vezes até mesmo rivais. Por isso, eclodiram guerras civis em diversos locais, logo ao final da colonização. As relações econômicas com as novas nações era bem complicada. O ano de 1960 é considerado o ano africano, pois foi quando a maioria dos países se emancipou, Camarões, Costa do Marfim, Níger, Senegal e etc. O movimento em busca da emancipação dos países africanos foi alimentado pelos exemplos do que acontecia na Ásia, a luta pela libertação do Vietnã e independência da Índia. Os africanos se organizaram e passaram a defender seus interesses.
E aí, a unidade e a cooperação entre os povos africanos. Entre elas, destacou-se a Organização da Unidade da Africana, que foi criada pelos Estados africanos na Confederação de Addis Abeba, capital da Etiópia. Em 58, a Conferência de Bandung foi realizada na cidade de Accra, capital de Gana, a Conferência dos Povos Africanos. Nesse evento, afirmou-se uma aliança entre os principais povos e fortaleceu eles. Os resultados não demoraram a aparecer, como vimos pelos países que se tornaram independentes já no começo de 1960. A Argélia, a independência da Tunísia e do Marrocos, foi oficializada quando a França reconheceu a autonomia desse território. O conflito com as guerrilhas nacionalistas não ocorreu. No entanto, a vizinha Argélia, a guerra não foi evitada. Isso tudo, gente, essas guerras todas, era tudo para que os países desenvolvidos deixassem de dominar os países subdesenvolvidos, para que eles tivessem liberdade. Por quê? Porque a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, eles exploravam esse povo, explorava a mão de obra, explorava minério, explorava tudo que eles podiam dentro da África e não retribuía nada, não dava nada para aquele povo. E aí eles, além de não ter liberdade, eles também não tinham condições dignas de sobreviver com esses países, explorando eles dessa forma. Aqui tem interpretando o documento, leia o interpretando, não precisa fazer, mas leia o enunciado. Angola e Moçambique. Em 1932, Antônio Salazar implantou em Portugal uma ditadura que se manteve até o ano de 74. Durante o período do salazarismo, o país utilizou vários recursos, inclusive a força, para manter seu império colonial na África. A Revolução dos Cravos, ocorrida em 1974, estabeleceu a democracia em Portugal e propiciou os processos de emancipação política das colônias portuguesas na África. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde aproveitaram o momento em que Portugal passava por problemas internos para pressionar ainda mais pela independência. Uma vez que os movimentos guerrilheiros já atuavam em tais localidades desde a década de 1960, buscando pela sua independência. Portugal manifestou a vontade de conceder independência a Angola de forma pacífica e simplificada pelo Acordo de Alvor, que seria assinado em 1975. Entretanto, antes mesmo da emancipação política ser concretizada, várias disputas internas pelo poder tornaram o processo complicado e violento. O Movimento Popular pela Libertação de Angola, fundado por Agostinho Neto, da etnia Kimbudu, Frente Nacional da Libertação, dirigida por Roberto, da etnia Bancogo, e União Nacional pela Independência Total de Angola, liderada por Jonas Savimbi, da etnia Ovimbumbo. Quer dizer, eles acabaram se unindo, gente, para conseguir a independência do país deles, que era uma coisa que não tinha cabimento. Outros países estão tomando conta do seu país, explorando as suas riquezas, e você não tendo direito a ganho maiores, porque aí você não é dono do seu país, você trabalha como escravo para o seu país. No Congo, no final do século XIX, o rei da Bélgica, Leopoldo II, assim como demais governantes dos Estados europeus, desejava conquistar terras na África, com o objetivo de usufruir de suas riquezas naturais. A ganância é tão grande, gente, mas é tão grande que é absurdamente. Não dá para entender como é que governantes eles querem conquistar o que é do outro, do país de outro, para eles poderem explorar aquele país até o último, até como eles pudessem. A partir da década de 1950, após a Conferência de Bandung e o estreitamento de laços entre as diferentes nações africanas, o nacionalismo irrompeu no Congo por meio de um movimento emancipatório liderado por Patrice Lumumba, após cerca de uma década de conflitos e disputa pela independência. Lumumba e seu grupo conquistaram o poder no Congo, que recebeu o nome de República Democrática do Congo. Em seguida, foram tomadas as primeiras medidas para controlar
a exploração de riquezas minerais nacionais e assegurar o desenvolvimento econômico congolês. Essas iniciativas ameaçavam os interesses das empresas transnacionais de origem belga. O conflito desmoralizou Lumumba, que foi afastado do governo pelo então presidente Joseph Kasavubu. Em 1961, Lumumba foi sequestrado e morto. A Guerra do Congo durou até 1965, quando outro golpe de Estado deu o poder à nação de Joseph Désiré Mobutu. Durante seu mandato, Mobutu estabeleceu uma ditadura com forte apoio militar dos Estados Unidos. Quer dizer, você tinha um presidente, mas que era liderado pelos Estados Unidos. Você também era totalmente submisso. Em 1994, mais de 1 milhão de ruandeses, a maioria hutus, ingressaram no leste do Zaire, ex-Congo, fugindo do genocídio de seu país. A chegada dos refugiados desestabilizou a região, habitada há mais de 200 anos pelos Tutsis, inimigos históricos dos Hutus. Quer dizer, eles tiveram que deixar a região dele e procurar outro lugar para sobrevivência. Na África do Sul, foi dominada por holandeses e ingleses, que oprimiram a população local. A partir de 1911, a maioria branca elaborou uma série de leis que resultou no apartheid, palavra que significa segregação. Em 1948, o apartheid se tornou a política oficial do Estado, fazendo parte da Constituição. As leis determinavam a separação entre brancos e negros. A maioria da população negra estava proibida de adquirir terras. Os brancos tinham a preferência. Era obrigado a morar em área específica e delimitada. Agora, vocês vêem se tem cabimento. O país era de negros e eles eram obrigados a se submeter aos brancos como se eles não fossem gente. Quer dizer, todas as preferências prioritárias quem tinha eram os brancos. E essa guerra, ela continuou por muito tempo. Em 21 de março de 1960, o PAC anunciou um protesto em massa contra o governo. A polícia abriu fogo contra a multidão. 69 pessoas morreram e 186 ficaram feridas. O massacre provocou uma onda de revolta no país. Nesse contexto, destacou-se a figura de Mandela. A ação de Mandela, porém, fracassou e em 1964 ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Ainda assim, continuou sendo símbolo de luta contra o apartheid e a segregação racial no país. A reação do governo passou a ser mais violenta conforme a luta armada se estabeleceu. A África do Sul se tornou um país isolado do mundo, cujas ações eram condenadas por órgãos internacionais, como a ONU. No final da década de 1980, o governo se organizou para pôr fim ao apartheid, diante da crescente pressão popular. Em 1990, Mandela foi solto e em 1994 ele foi eleito presidente da África do Sul, quando o apartheid oficialmente chegou ao fim do país. Aqui em Organizando a História, vocês vão assinalar a alternativa certa. E por último, na página 76, marcas da colonização. Até a atualidade, os efeitos da colonização na África, iniciada no século XIX, são evidentes. A divisão do território africano, que desrespeitou fatores geográficos e humanos, foi mantida após a descolonização, perpetuando os problemas entre grupos rivais em um mesmo país, e em grupos próximos que ganharam diferentes nacionalidades. Além disso, os países que foram estabelecidos após a descolonização enfrentaram uma série de desafios. O primeiro deles foi o fato de, sendo nações independentes, precisarem de se manter economicamente e proteger suas fronteiras. Como não receber incentivo financeiro durante a colonização para desenvolver atividades industriais, as economias estavam diretamente ligadas às de duas antigas metrópoles, portanto, ainda baseadas na agricultura e no fornecimento de matéria-prima aos países industrializados. Essas características contribuíram para a formação do país muito pobre, que é o que a gente ouve falar da África. Aqui é a resposta que vocês vão ter que fazer do que já conquistei, né?
E termina assim a apostila número 3. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente corrige as questões. Tchau.